E aí pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é Gabriel. Meu nome é Isadora. E sejam muito bem-vindos ao No Mundo A2. É o seguinte, não é segredo para ninguém que a inteligência artificial está dominando o mundo. Nós estamos nesse exato momento fazendo uma viagem por todo o Nordeste brasileiro e justamente um dia antes da gente vir para cá saiu uma notícia que me chamou muita atenção, que era uma inteligência artificial que conseguiria planejar toda a sua viagem. E se tem uma coisa que dá trabalho quando você está viajando, é de fazer roteiro. E nos últimos meses a gente tem visto tudo que a inteligência artificial é capaz de fazer. Para você ter uma ideia, você consegue criar diversas imagens lindíssimas absolutamente do zero com apenas algumas palavras. Coisas que as pessoas antigamente faziam em vários dias, ela consegue fazer atualmente em alguns poucos minutos. Hoje em dia também é possível que você, assim como eu falando aqui em português agora para vocês, utilize uma inteligência artificial para me dublar. And in the last months, we have seen everything that artificial intelligence is capable of doing. For you to have an idea, you can create several images beautiful absolutely from scratch with just a few words. E essa inteligência em específico que nós encontramos promete fazer um roteiro completo para você na cidade que você desejar. Você só precisa colocar a cidade, o seu orçamento diário e se você é vegano ou não. E aí ela consegue montar um roteiro para você de acordo com as suas preferências. Nela também você pode selecionar se você está viajando sozinho ou em casal, ou se é uma viagem em grupo de amigos ou família. Então nós abrimos o computador e fizemos um roteiro de 5 dias aqui em Fortaleza. Escolhemos um dia desse roteiro para seguir à risca o que ela nos mandou. Logo de manhã ela mandou a gente tomar café da manhã no hotel. Porém, nós não estamos no hotel, mas por sorte ela colocou um orçamento baseado em $10. Então a gente vai procurar qualquer cafezinho por aqui, pela beira-mar, e vamos utilizar exatamente o valor que ela colocou lá, $10, que atualmente está dando quase R$50. Então nosso orçamento é de $40. Você também tem a opção de escolher quanto você quer gastar por dia. Nós escolhemos 40. E aqui no café da manhã ela pediu pra gente vir e gastar $10. Então $10 hoje daria aqui R$49,14. Nós gastamos R$35,86. Foi o suficiente pra gente. Lembrando que a gente está aqui no Pão de Açúcar, então é um lugar mais carinho. Talvez se a gente fosse em outro lugar, daria mais coisas. Na chapa, que é queijo e presunto, custou R$7,19. A tapioquinha, que é com carne seca, custou R$12,29. Os cafés custaram R$8,19. Nossa, bem molhadinha. Bom. Tá dando 10 horas da manhã agora e a próxima atração é ir visitar o Centro Cultural Dragão do Mar. Então a gente acabou de chamar o Uber e tá seguindo para lá. Acabamos de chegar aqui no Centro Dragão do Mar. É um centro cultural que contém diversas exposições e atrações culturais como teatro, cinema e afins. A maioria das exposições são totalmente gratuitas e as que não são sempre têm um valorzinho simbólico para que toda a população possa usufruir. Porém, a inteligência artificial nos mandou aqui numa segunda-feira, porque ela não tem uma noção exata dos dias que você vai fazer esse passeio. E ela também não pergunta a data que você vai chegar e sair da cidade. Ela só programa do dia 1 até o dia que você marcar. Lembrando, o máximo de dias possíveis que ela consegue organizar uma viagem são 10 dias. Para esse evento, ela falou que nós iríamos gastar $5 aqui. Provavelmente iríamos se tivesse alguma loja aberta, mas está tudo fechado. Mas eu comprei uma água, custou R$3. Então, e pra galera que curte tirar foto, aqui é bem instagramável. E uma super dica, você vir na segunda-feira, porque é vazio. E daqui a programação seguinte que está marcada para a gente fazer é ir almoçar no restaurante Coco Bambu com um orçamento de $20. $20 daí quase R$100. Eu não sei se a gente vai conseguir achar alguma coisa com esse valor. O que você acha? Eu espero que sim, senão vamos ter que tomar 2 copos de suco e ter que ir embora.
aqui, estamos no Coco Bambu. A indicação que ela nos deu foi consumir a famosa lagosta. Nós fomos olhar no cardápio e a lagosta começa em 186 para 2 pessoas. Então, fugiria totalmente do nosso orçamento, porque o orçamento seria R$100 aqui. E aí, olhando o cardápio, com esse orçamento que ela deu pra gente vir aqui, só seria possível consumir uma entrada, basicamente, ou uma entrada com algum drink, assim, no máximo, no máximo. E aí, por sorte, hoje está tendo uma promoção durante o almoço, que o prato Coco Brasil, ele fica no preço de R$99, R$90 por aí. Então é um único prato que, graças a Deus, iria caber dentro desse orçamento. Então a gente pediu esse, o Coco Brasil. Meu Deus, um desastre. Tá bonito, não tá? Tá bonito e bem cheiroso. Muito bom. Caraca, olha o tamanho desse camarão. E recheado com catupiry. Grande, viu? Nossa. Muito bom, maravilhoso. Acabamos de sair do Coco Bambu e acreditem, sobrou metade daquela comida e ela está aqui. Já vai servir para nossa janta. Cara, e é incrível. Apesar de lá dizer que esse prato ele serve 2 pessoas, garanto que isso daí dá para 3 pessoas com fome comer, ou até 4 pessoas aí, dependendo de quem seja. Acabamos de chegar no Mercado Central e ela nos informou para gastar $10 aqui. Então vai ser muito fácil. Ela até recomendou a gente gastar com artesanato. Aí é legal porque ela sempre vai colocar o lugar que você deve ir, o valor que você deve gastar no lugar, para poder caber no orçamento que você colocou diário, e vai dar alguma dica sobre o lugar, como por exemplo aqui que eles informaram, compre artesanato local. Então, caso você não conheça a atração, ainda não tenha pesquisado nada sobre ela, é bom seguir essas dicasinhas porque você vai encontrar alguma coisa útil para poder fazer no lugar. Essa missão então ficou encarregada da Isadora executar ela. Ela vai ter $10 aí para poder gastar no Mercado Central. Eles recomendaram a gente comprar artesanato local, como eu havia falado para vocês, porém a gente vai comprar alguma coisa mais útil pra gente. Como vocês sabem, a gente anda com 2 mochilas e não dá pra gente carregar peso nelas. Então essas cidades que a gente for passando, nós vamos evitar ficar comprando lembrancinhas, essas coisas, porque não dá pra carregar. Então ela tá precisando comprar uns biquínis, porque até o momento ela só tem uma peça. A gente tá com uma estratégia aí de economizar espaço na mochila. Então agora ela tá procurando um biquíni que seja dupla face, ou seja, ela vai ter 2 peças em uma só. Já no artesanato você consegue sair com muita coisa daqui, ó, porque por exemplo, os barquinhos custam a partir de R$5, olha, modelos de 5 e de 10, nomezinho Fortaleza gravado na madeira. Aqui embaixo, olha, os maiorzinhos a partir de R$15, olha esse grandão por 30. Então com R$50 daria pra gente comprar bastante artesanato por aqui, pelo visto. Tem as bebidas também aqui locais, que elas vão começar aqui em R$35, olha a garrafa da cachaça, tá? E deixa eu ver o que mais que daria pra gente comprar aqui também. Tem copinhos, tem canecas, tem muita coisa, ó, copinho de shot, tem gente que coleciona esses copinhos de shot, tá R$10 cada um. Garrafinhas que são famosas por aqui, com areia colorida, custa R$10 também cada unidade. Deixa eu ver quanto é que tá essa pequenininha aqui, se tem preço. Tá sem preço ela. Agora, se você for mais da vibe da gastronomia aí, ó, tem saco de castanha de caju a partir de R$25, caramelizada por R$35. Tem a paçoca, que pra mim paçoca na verdade é um doce, mas por aqui é uma espécie de farofa temperada, pelo visto. Custa R$8, tá bom? Um potinho desse. E tem os bolinhos de rolo, por R$10 também a unidade. Então, caso você opte a gastar esses 50 aí em comida, tá aí. Opção é o que não falta. Com esse meu dinheiro, né, porque já é meu, esses $10, eu queria comprar um biquíni e um short. Só que na primeira loja que a gente foi, tava custando R$80, um biquíni que é dupla face. Então eu quero optar por essa opção.
porque aí eu posso usar 2 vezes o mesmo biquíni. E na segunda loja já tá custando R$50. Então estamos indo pro último andar para ver se acha mais baratinho, para poder levar os dois, o short e o biquíni. Isso foi um raciocínio nosso, tá? Vamos ver se dá certo. Se der certo, a gente já deixa isso daqui de dica para vocês. Porque parece que quanto mais a gente sobe, mais barato vai ficando. Então, bora ver se vai dar certo. Até o último andar, ver quanto é que vai ficar. I never thought I'd feel like this. Yeah. Bom, realmente a nossa teoria estava certa. Ficou um pouco mais barato do que lá embaixo. E aí? Sim, o biquíni custou R$40 e eu achei um shortinho por 15. Queria ter pechinchado por 10, mas ela era 20, aí ela deixou por 15. É. Praia de Meireles. Essa foi a última atração que a inteligência artificial colocou no nosso roteiro por Fortaleza. Nossa! Que saudade de uma água quentinha! Bom demais! Vamos entrar hoje? Tá de biquíni? Sempre! Ah, tá esperta. Saí de casa já pronta. Essa região aqui de Meireles, ela é uma regiãozinha um pouco mais nobre aqui de Fortaleza. E por isso mesmo, alguns preços costumam ser um pouquinho mais inflacionados. Mas por sorte, porque o Coco Bambu quebrou a gente, a inteligência artificial colocou um orçamento aqui de $0. Então ela só disse pra gente caminhar na praia e aproveitar a paisagem. O que por si só realmente já é uma grande atração. Lindo, né? Nossa, e que saudade que nós estávamos de uma água tão quentinha, porque passamos 3 anos só com aquele mar gelado, gelado não, congelante. Desde que nós chegamos aqui, essa é a primeira vez que a gente vem pra praia. A gente sentou aqui para poder contemplar o pôr do sol, mas infelizmente ele não deu as graças. Ficou tímido, escondido ali de trás das nuvens, mas mesmo assim valeu a pena, né? Sim, a gente não conseguiu pegar quando ele estava lá em cima, não o pôr do sol, mas valeu a pena do mesmo jeito. Nossa, essa vibe aqui é muito boa. Mas afinal de contas, vale ou não vale programar o roteiro de férias utilizando uma inteligência artificial? A verdade é que, por enquanto, elas ainda não estão muito prontas, mas isso é só questão de tempo. Por quê? Atualmente, quando a gente coloca ela para poder fazer um roteiro como esse, ainda vem diversos erros que podem fazer da sua viagem um total desastre. Então, as agências aí de viagens, por enquanto, estão salvas. Por enquanto, a inteligência artificial ainda não consegue programar tão bem assim um roteiro de férias. Mas eu repito, isso é só uma questão de tempo. O primeiro erro dela foi não respeitar o orçamento. Então nós colocamos um orçamento de $40 e ela extrapolou. Por quê? Porque ela colocou pra gente jantar. Até o momento tá dando $45. Mas ela colocou pra gente jantar novamente no Coco Bambu. Então isso ficaria muito caro pra gente. Iria custar $20 pra gente jantar de novo no Coco Bambu, mas vocês viram que a gente só conseguiu almoçar lá porque tinha promoção. Então ficaria no total de $65. Então, independente do orçamento que você coloque, ela sempre vai extrapolar esse valor. A gente também tentou fazer com $20 diários e não deu certo, ela extrapolou. E vocês perceberam que tem um outro erro também, que é justamente a recomendação de restaurantes. Como vocês viram, ela colocou pra gente almoçar e jantar no Coco Bambu. Nada contra o Coco Bambu, é um restaurante maravilhoso, a gente curtiu muito a experiência de estar lá, afinal de contas foi a nossa primeira vez indo lá. Mas, para ser bem sincero, se você está visitando uma cidade turística, eu acho que seria mais interessante ela recomendar restaurantes mais típicos e regionais, para que você possa conhecer um pouco mais da culinária local. O Coco Bambu, você consegue visitar ele em algumas outras cidades do Brasil. Então, visitar ele uma vez, nesses dias aí, ou 1 ou 2 vezes, ok. Mas a inteligência artificial, ela acaba colocando no seu roteiro, por exemplo, se você fizer 5, 7 dias de roteiro, ela vai colocar em pelo menos 4 ou 5 dias do seu roteiro você ir lá jantar no Coco Bambu. Não sei por que ela faz isso, mas você fica indo lá incessantemente. Então, acho que não foi tão legal essa parte. Eu acho que com o tempo ela vai variar um pouco mais nessa recomendação de restaurantes.
Um outro erro que nós percebemos é que ela indica alguns locais que ainda não existem ou que não servem exatamente aquilo que você está procurando. Por exemplo, num dos dias ela colocou para a gente visitar um café que na verdade não serve café nenhum. O nome do restaurante tem café e aí ela imaginou que lá serviria café da manhã, mas na verdade lá é uma balada. Então ela tem alguns errinhos aí que precisa ser corrigida, mas isso é só questão de tempo. Um outro erro é que ela não tem noção de distância, então gastamos muito com transporte nesse passeio. Ela não consegue se localizar muito bem para poder planejar o seu roteiro. Um exemplo agora. Hoje nós estávamos lá no Dragão do Mar e bem coladinho fica o Mercado Central. E aí você não precisaria nem pagar o Uber para poder ir lá. Mas o que é que ela fez? Ela jogou a gente para ir para o Coco Bambu e depois voltar para o Mercado Central. Isso também se repetiu quando a gente iria para destinos mais longes. Por exemplo, teve um dia que ela colocou para a gente ir para Canoa Quebrada, para a praia de Canoa Quebrada. Para ir para lá, por exemplo, depois do almoço e 4 horas da tarde já está aqui de novo. E quem conhece a região sabe que não dá para você fazer um passeio tão rápido assim para Canoa Quebrada porque leva um tempo de trânsito. Na verdade, a praia de Canoa Quebrada não fica exatamente dentro de Fortaleza. Outro erro bem clássico dela foi colocar, por exemplo, o Beach Park como um passeio curto, né? Ela colocou para a gente ir para o Beach Park 2 horas da tarde e voltar de tardezinha para cá de novo. Então, quem conhece sabe que o ingresso para o Beach Park custa muito caro, custa a partir de R$250. Então, se você vai para um lugar como esse, vale a pena você chegar de manhãzinha e sair só no final do dia, para poder aproveitar o máximo possível essa atração. Então, ela não leva em conta essas coisas que nós, né, nós seres humanos, que eu estou querendo falar, a gente não trabalha com isso, tá? Mas ela não leva em conta coisas que nós seres humanos conseguimos pensar, né? Temos essa delicadeza para poder planejar uma viagem, por exemplo. E um ponto forte é que ela consegue te mostrar tudo da cidade, então você realmente conheceria a cidade com um roteiro. E se vocês gostaram desse tipo de vídeo, comenta aqui pra gente saber, porque dá pra gente fazer também nas próximas cidades que a gente for. E essa inteligência artificial, ela só tem um probleminha, que ela só indica lugares caros, então eu espero que as próximas cidades sejam mais baratas. Então é isso, pessoal, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Um grande abraço, fiquem com Deus e tchau, tchau.